A síndrome do bonzinho. Neste vídeo, você vai saber por que algumas pessoas têm necessidade de agradar e de onde vem esse comportamento. Entenda também se você tem essa síndrome e o que fazer para sair dessa. Vamos lá? Você conhece ou é alguém que precisa da aprovação dos outros? É comum ouvir sobre pessoas que se colocam em segundo plano, necessitam constantemente agradar quem está ao seu redor. Tem dificuldades em dizer não ou mesmo fazer críticas construtivas, já que evitam conflitos a todo custo e temem os que ficam com raiva por tudo. Tudo isso para não correrem o risco de não serem amadas. E se você sente que se encaixa nesse perfil, talvez você sofra da síndrome da boazinha. Essa é uma condição caracterizada pela compulsão por agradar. No geral, atinge quem tem baixa autoestima e não consegue dizer não ou impor limites. As pessoas que sofrem deste problema vivem atrás de aprovação e acreditam que ela virá se elas forem generosas e compreensivas com todo mundo e o tempo todo. Os bonzinhos demais quase sempre são inseguros e passivos na interação com os demais, tendo sempre a ceder às vontades de parceiros, familiares, amigos e colegas de trabalho. Eles sentem medo de serem mal vistos e de ficarem sozinhos caso não atendam às demandas alheias. Prejuízos para si mesmo. A princípio, não há nada de errado no desejo de satisfazer quem se quer bem. Dizer não é fundamental e faz bem à saúde. Caracterizada pela dificuldade de expressar as próprias vontades, a síndrome do bonzinho ocorre por medo de ser rejeitado ou de gerar conflitos com os outros e pode trazer graves consequências, como a depressão. Embora atinja os dois sexos, as mulheres são as principais vítimas. Dizer não faz parte da vida, assim como a frustração também. Acontece que algumas pessoas preferem se frustrar a frustrar o outro. A falta de assertividade tem repercussões ruins em relacionamentos amorosos e no trabalho. Quem é submisso para obter afeto tende a se envolver em relações problemáticas e a aceitar abusos. E são vários deles, como abusos físicos e psicológicos, para evitar brigas em uma possível separação. Já na vida profissional, não saber se impor implica o abandono de projetos e até a perda de oportunidades de promoção. Esse tipo de postura gera uma sucessão de fracassos ao longo da vida. E se a pessoa não se reavaliar, a depressão é um caminho certo. O alerta é ligado quando esse tipo de atitude gera uma preocupação excessiva e quando o agradador, para cumprir sua missão, causa prejuízos para si mesmo, negligenciando a sua própria felicidade.
bem como suas vontades e necessidades. A consequência de sempre estar com foco no que o outro quer, de dizer esse tipo de ímpeto interno, de não desagradar de jeito nenhum, é que a pessoa deixa de ouvir a sua voz interior. Ela se esquece de si e, com o tempo, fica frustrada e sofre por não conseguir atingir seus objetivos. Se você perguntar se ela vai dizer que age dessa forma porque se sente bem e não quer que nada em troca. Mas no fim das contas, não é bem assim. Ela faz isso por medo e esperando não ser rejeitada ou abandonada. Com o passar do tempo, todo esse desgaste emocional pode gerar estresse, insatisfação e angústias constantes e leva a uma sobrecarga de atividades com efeitos delétricos sobre a sua saúde física e mental. Alguns bonzinhos patológicos acabam desenvolvendo dores crônicas, doenças de transtornos psiquiátricos como a depressão e a ansiedade. E por terem dificuldades na questão dos limites, podem apresentar compulsões, como a alimentar e por compras. Essas pessoas também tendem a enfrentar dificuldades nos relacionamentos, justamente por fazerem tudo o que pedem. Com frequência são enganadas, menosprezadas e usadas. Ainda correm o risco de serem abandonadas, pois nem todo mundo tolera esse tipo de comportamento por muito tempo. Muitas vezes, o amor se transforma em pena, em compaixão, e aí o parceiro passa a buscar caminhos para a separação, que pode ser bastante dolorosa. E agora, de onde vem esse comportamento? A síndrome da boazinha se estende para os diversos âmbitos da vida, afetando não apenas o pessoal e o amoroso, mas também o social e o profissional. E essa generosidade exagerada pode ser destinada a todos os conhecidos ou alguém específico. Por exemplo, os pais, o parceiro ou o chefe. Vale destacar que a compulsão por agradar é uma condição que atinge tanto homens quanto mulheres, mas é mais comum no segundo grupo, devido ao modelo educativo feminino voltado a ajudar, a cuidar e a ser devoto ao outro. Sua origem normalmente vem de algumas ausências durante a infância. As pessoas muito boazinhas, na maioria das vezes, passam por situações de provação ou não tiveram suas necessidades básicas atendidas quando eram crianças. Mas algumas prováveis causas são terem crescido com crenças limitadoras e errôneas e recebido uma educação demasiadamente rígida. E aí você se pergunta: acho que eu tenho isso. E agora? Agora você precisa mudar esse padrão de comportamento que nem sempre é fácil, mas é possível. Ao perceber que a situação está fugindo do controle, ou se alguém fizer um alerta, o indicado é procurar um especialista, um psicólogo ou um psicoterapeuta. Com a ajuda dele, o agradador conseguirá desenvolver a consciência sobre o problema, entender o que provoca e o mal que faz, e a partir daí entender
que não pode agradar a todos. E lá se aprende técnicas para mudar. É fundamental que a pessoa excessivamente boazinha entenda que todos nós somos uma mistura. Podemos ser gentis e, ao mesmo tempo, ruins. E que os conflitos têm o seu valor e um papel importante nas nossas vidas. Confira a seguir algumas dicas para enfrentar essa situação. Vamos lá. Comece a dizer não. Para romper com o tamanho peso, comece com uma boa reflexão a respeito do próprio comportamento. Já tem meio caminho andado, quem sabe que tem problemas com isso. É o caso de observar se a postura do parceiro, dos amigos ou da família não estimula a pessoa a agir sempre assim. Diagnosticado o problema, é hora de se mobilizar para sair dessa situação. Dizer sim e não é um exercício de autoconhecimento dos seus limites. Ninguém deve se sentir vilã ou se preocupar com os julgamentos alheios. Outra dica importante é contar com a ajuda dos amigos e familiares. Peça o conselho idôneo dos mais próximos para resolver a questão, daqueles que te conhecem e gostam de você. É exatamente isso que muitas pessoas vêm tentando fazer. Muitas têm bastante dificuldade em dizer não e preferem se calar a se opor às pessoas, o que prejudica a ela mesma. Muitas vezes promete coisas que sabe que não vai cumprir. Tudo isso é um processo, um caminho, até que se consiga dizer livremente o que quer.